Seja bem-vindo ao canal A Bíblia em Foco Oficial. Obrigado por você nos acompanhar. Neste vídeo, proponho analisar o ensino das Testemunhas de Jeová com respeito ao método aplicado como pena de morte ao Senhor Jesus. A organização ensina que Jesus foi estacado, ou seja, pregado numa estaca de tortura e não crucificado como creem os cristãos. Veja o desenho que as TJs usam para sugerir como foi a morte de Jesus. É assim que as testemunhas de Jeová creem que Jesus foi morto. Percebam que ele está em uma posição, em uma estaca de tortura, com os braços para cima, um prego entre os punhos e acima dos braços a placa de acusação. É assim que eles creem. É importante dizer que até 1930 a Sociedade Torre de Vigia ilustrava a morte de Jesus numa cruz. Veja uma imagem que consta em um de seus livros em que Jesus carrega uma cruz. Perceba nesse desenho que Jesus está carregando uma cruz. É assim que as testemunhas de Jeová criam antes. É bem importante a gente demonstrar esta mudança de doutrina, de ensino com o tempo, porque existem diversos ensinos da organização que mudaram, mais de 300 alterações. Então, isso é muito importante para a gente perceber que aquilo que é pregado em um tempo, lá na frente há mudança. As evidências no Novo Testamento e os escritos dos pais da igreja são de que Jesus foi crucificado. Os livros de história concordam que, na época, os romanos usavam a cruz como pena capital, método este que eles importaram dos cartagineses. Jesus foi executado conforme o sistema da época. Para lançarmos luz sobre este assunto, leiamos duas passagens bíblicas. A primeira se encontra no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 25. Veja. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele, Tomé, disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos, os pregos, em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Lerei agora a tradução da TNM, a tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia interpretada pelas TJs. Assim, consequentemente, os outros discípulos diziam-lhe: Temos visto o Senhor, diziam para Tomé, o contexto. Mas ele, Tomé, lhes disse: A menos que eu veja nas suas mãos o sinal dos pregos. Então perceba que até mesmo na Bíblia das Testemunhas de Jeová, prego está no plural, ou seja, não foi um prego, como apareceu no desenho que eu mostrei agora há pouco para vocês. Ele diz assim, então, que eu não veja, a menos que eu veja nas suas mãos o sinal dos pregos, e ponha o meu dedo no sinal dos pregos, e ponha a minha mão no seu lado, certamente não acreditarei. Esta é a tradução da Testemunha de Jeová, que está muito próxima à tradução que nós utilizamos. Ao comparar a narrativa bíblica com a proposta das TJs sobre a execução de Jesus, percebe-se um embate, inclusive usando a própria Bíblia da organização. Perceba que no texto bíblico, Tomé se referiu ao sinal dos pregos nas mãos de Cristo. Pregos plural e não prego singular, como sugerido pela organização no desenho. E, logicamente, o desenho espelha o ensino. Veja novamente o desenho. Tomé disse pregos, pois foram usados dois, um em cada mão, como era o costume da época. Vejamos a segunda passagem bíblica em Mateus, capítulo 27, versículo 37. Nos diz assim: E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Agora, na tradução do Novo Mundo, a Bíblia das Testemunhas de Jeová. Veja bem. Também puseram por cima de sua cabeça a acusação contra ele, por escrito: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Note bem
que, conforme a narrativa bíblica, a placa de acusação estava acima da cabeça de Jesus. No desenho das TJs, que não é simplesmente um desenho, ele espelha uma declaração de fé e crença, a placa não está acima da cabeça, e sim acima dos braços. Lógico, não teria espaço para se colocar a placa acima da cabeça se os braços de Jesus estivessem esticados para cima. Mais uma evidência de que Jesus foi morto com os braços abertos, ou seja, crucificado. E assim a placa foi afixada acima da sua cabeça e não acima dos seus braços. Esta incoerência é mais uma entre tantas que o corpo governante, os profetas das TJs, não conseguem explicar. Eu andei com este povo, cria piamente em seus ensinos, porém fui liberto pela palavra de Deus. Já fui chamado de apóstata por me declarar seguidor de Cristo. Para a organização, uma pessoa que diz ter recebido Jesus como Salvador pessoal e que não aceite o controle do corpo governante, apostatou da fé. O simples fato de questionar os ensinos da Torre de Vigia já faz da pessoa um apóstata, segundo elas, as testemunhas de Jeová. Mas glória a Deus que o conhecimento da palavra liberta o cativo das seitas. João 8,32 diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Obrigado por você ter me acompanhado até o final do vídeo. Caso ele tenha sido pertinente a você, dê o seu joinha, faça seus comentários, compartilhe e considere se inscrever caso ainda não tenha feito isso. Obrigado, até o próximo vídeo. Deus abençoe você.